Espartanos, espartanas e espartanes. Chute no saco da língua portuguesa. Pessoal, os espartanos eram gays? Os espartanos eram homossexuais, pessoal? Minha opinião, não. Mas fica nesse vídeo aí pra você entender um pouco mais sobre isso. Ahu! Espartanos, bom dia guerreiros. Pessoal, um tema polêmico, um tema delicado, um tema até um pouco tanto quanto complexo, mas não pra mim, pessoal. Não pra mim. Eu tenho uma tranquilidade sobre falar desse tema aí, porque no meu canal aqui do YouTube e no WhatsApp pessoal aqui do Instagram e no WhatsApp aqui do Grupo Espartano da Vida Moderna, tem vários espartanos homossexuais que seguem meu conteúdo, que seguem meu canal, que me dão uma força aí nesse sentido aí. Eu não tenho preconceito nenhum contra esse pessoal, entendeu? Então, temos homens lá no grupo homossexuais, temos lésbicas, né? E temos bissexuais, total flex, né? Que seguem o conteúdo espartano da vida moderna e que são verdadeiros guerreiros da vida moderna. Então, essa questão de sexualidade eu respeito demais e já começo falando o seguinte: é uma coisa muito pessoal, individual, privativa de cada ser humano. Ninguém tem que intrometer nisso não, entendeu? Então, respeita a sexualidade da pessoa, respeita a opção que a pessoa fez. E, inclusive, respeita a minha opção. Então não vem com esse papo pro negócio de broderagem e não vem querer lacrar pro meu lado não, senão vai tomar patada, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos agora falar um pouco sobre a história. Espartanos, falar sobre essa história é um pouco meio confusa, porque essa história é bem contraditória. Porque a gente vai em várias fontes aí da história, em vários historiadores, e a gente vê um pouco de uma coisa meio paradoxal, um pouco de controvérsia, né? Um historiador fala uma coisa, o outro fala outra coisa, e a gente meio que tem que fazer ali uma reflexão ali para entender se realmente aquilo ali faz sentido, se não faz, né? Bom, mas então, primeiro eu vou falar aqui dos historiadores que falam que sim, os espartanos eram gays, os espartanos eram homossexuais, e eles defendiam isso. Então, eu vou falar sobre essas partes da história. Existe aí realmente registros históricos aí falando que realmente os espartanos eram homossexuais, que isso estava implantado no Código de Esparta, né? Que foi implantado por Licurgo, e nesse Código de Esparta a pederastia era uma coisa normalizada. Os meninos iam para o agogê, e geralmente esses meninos de 9 anos, 7 a 9 anos de idade, eles iam para o agogê e eles eram acompanhados de um mentor, que além de treinar esses meninos, iam praticar relações sexuais ali com esses velhos pederastas, né? Então, isso é uma das coisas que falam na história. E isso foi institucionalizado, pessoal. Isso era... Licurgo punia quem não tivesse essa prática, quem não aceitasse essa prática, né? Então, bem cabuloso isso. Muito escroto, né? Porque pederastia é uma coisa assim, deprimente, uma coisa assim, né, suja, uma coisa, nossa senhora, pelo amor de Deus. Uma outra parte da história que defende isso é justamente porque os homens ficavam ali nos batalhões. Eles praticamente passavam o maior tempo da vida, os espartanos passavam o maior tempo da vida deles ali nos batalhões, né? Eles ficavam ali junto com os outros homens, e que o homossexualismo ali era normal, pessoal, né? Tinha uma relação de carinho, afetividade muito forte com seu companheiro. Ali eles se reuniam também nos galpões, ali na estia para tomar vinho, e praticavam o homossexualismo, era uma coisa normal, inclusive na própria Grécia, né? Que todo mundo já sabe aí. Além disso, tem uma corrente que isso realmente acontecia mesmo. Quando os espartanos iam casar, a relação com as mulheres, quando os espartanos queriam ter relações com as mulheres, eles tinham que fugir do batalhão para ter relações, às vezes, com a sua própria esposa, né? Então, que o normal era ficar com aquele monte de homem ali a maior parte do dia, né? E raramente ele tinha acesso às mulheres e até às próprias esposas. Eles tinham que fugir para ver as próprias esposas, né? E quando eles iam casar, pessoal, eles raspavam o cabelo das mulheres e colocavam uma armadura nela para ela ficar parecendo com os homens,
para eles se sentirem mais à vontade, porque aquele ali era o ambiente deles, né? Para eles se sentirem mais à vontade a consumar o voto ali de casamento, né? E consumar inclusive a lua de mel, enfim, né? Essa é uma corrente que fala sobre isso. Essa corrente realmente é verdadeira, sim, isso acontecia mesmo. E além de tudo, pessoal, a gente tem o rei que eu contei aqui num dos podcasts. Vou até colocar o link aqui no texto, tá? No texto, não tô colocando card mais não, porque o YouTube proibiu. Vou colocar o link aqui embaixo, aqui no texto, é só você ler o texto. Do espartano, do rei de Esparta, que foi um dos reis mais brilhantes, inclusive da Grécia, né? Que foi elogiado por Plutarco, Agesilau II, que era um rei espartano nobre, educado, humilde, né? Que ele era o cara era uma cortesia, o cara tipo tinha uma educação, muitos consideravam como um espartano, que era como se fosse um príncipe, né, espartano, né? E ele era um rei que foi homossexual. Ele teve um caso com Lisandro, né? Mas acabou que deu merda isso aí. Mas é uma relação homossexual também confirmada na história de um rei de Esparta. Então, pessoal, a gente tem muita fonte grega aí falando que realmente a homossexualidade em Esparta era normal. E, como eu falei, não só em Esparta, como em toda a Grécia, né? Alexandre o Grande, vocês viram aí que Alexandre o Grande, o filme dele retrata um pouco isso, né? Mostra indiretamente ali a relação que ele tinha, né? O Troia, o Aquiles, falam que aquele primo que eles matam, na verdade, era um parceiro dele homossexual, né? Então, isso era muito normal na Grécia Antiga, né? Só que agora nós vamos para a corrente que fala que isso aí não tem nada a ver, que esses historiadores escreveram um monte de merda, que isso aí não tem nada a ver. Isso aqui são outros historiadores agora, né, colocando uma outra visão e falando que não faz sentido nenhum os espartanos serem homossexuais. Então, a gente já começa o seguinte, pela reprodução, pessoal. Para que eles iam institucionalizar essa questão, né, de instituir o homossexualismo dentro de Esparta, se o objetivo de Esparta era criar filhos fortes e saudáveis para o Estado, era ter o maior número de filhos possíveis? Então, pelo contrário, eles incitavam mesmo, eles instigavam ali, né, a reprodução, né, ser heterossexual, né, fazer sexo mesmo, homem e mulher ali, para ter mais filho, para ter um exército maior, para ter um exército mais forte. Então não faz sentido nenhum eles colocarem Esparta como uma instituição homossexual. Para começar, é o primeiro argumento aí de outros historiadores aí. A outra coisa, pessoal, é o seguinte, o Código de Esparta, na verdade, eles falam que teve uma grande distorção nisso aí, que na verdade a constituição dos lacedemônicos, né, eles proibiam totalmente a prática de homossexualismo dentro de Esparta. E além de proibir, um espartano que via o outro, lá em Esparta você poderia ver um outro espartano com admiração, como inspiração, como um guerreiro ali que ia te inspirar, como um irmão de batalha. Mas se por acaso as suas intenções fossem sexuais, olhar o corpo do cara com desejos pecaminosos, íntimos, isso seria punido dentro de Esparta. Essa constituição lacedemônica, está bem claro nela que eles proibiam esse tipo de coisa. Sócrates até chegou a falar, a comentar sobre isso, falou que isso era uma vergonha um espartano desejar o outro nesse sentido. E, inclusive, pessoal, o espartano que pensava dessa maneira, de forma homossexual, ele era punido dentro de Esparta e eles perdiam os direitos civis dele. Uma outra corrente também da história falam que esse tipo de abordagem de homossexualismo entre os espartanos era considerado uma prática também muito grosseira e que muitos eram punidos até com exílio, com a morte, e outros chegaram até se arrepender dessa prática e se suicidavam, pessoal. E eu vou fazer uma reflexão da vida moderna em relação a esse tipo de coisa que está rolando. E a terceira corrente afirma o seguinte: Esparta, pessoal, era uma cidade que foi construída ali com a força da mulher espartana. Exatamente. O foco de Esparta era a mulher espartana. Ela estava no centro da cidade. Ela era o centro de tudo. Então, logo, a Esparta não poderia ter leis ou códigos ou regulamentos institucionais que prejudicassem a mulher. Isso é, se Esparta era uma cidade que era feita para mulheres, para poder fazer a reprodução, a criação de novos guerreiros, para que fazer uma lei que poderia prejudicar as mulheres, que não incentivasse os espartanos a procurarem mulheres, a não querer fazer sexo, a não querer se reproduzirem? Então não faz sentido nenhum falar que os espartanos
tinha uma institucionalização em relação a esse tipo de coisa. Pessoal, então a gente finaliza o vídeo aqui e as reflexões que ficam são o seguinte. Bom, em primeiro lugar, quando você coloca leis, né, leis para homossexuais, leis para os direitos dos homossexuais, né, igual a gente está vendo aí, esse ativismo aí forte, né, dos homoafetivos aí, enfim, não só dos homossexuais, falando também de racismo, falando dessas, qualquer em relação à discriminação, né, que existe na sociedade aí, eu acho que automaticamente você já está com preconceito, você já está tratando o outro de forma diferente, tá? Eu vou dar minha opinião sincera sobre isso. Eu vejo o ser humano como um ser espiritual, um ser único. E independente da cor dele, independente da raça, do time de futebol, do partido político, da opção sexual dele, ele é um ser humano como eu. E eu trato todos da mesma forma. E a partir do momento que você começa a colocar diferenciações nisso, mais leis que diferenciam isso, cotas, enfim, você já começa aí com o próprio preconceito. Eu acho que o preconceito já começa aí, tá? O conselho que eu dou para vocês é o seguinte: tratem todo mundo por igual, entendeu? Independente se você é Lula, se você é Bolsonaro, se você é branco, se você é negro, se você é bissexual, se você é total flex, trate as pessoas como ser humano, com dignidade. Todos merecem ser tratados como seres humanos, com dignidade. Todos merecem ter leis iguais. Leis que beneficiam mulheres, leis que beneficiam homens também. Já bati nessa tecla aqui no canal também, né? Leis, começam a colocar leis demais para a proteção da mulher. E os homens que são agredidos? E os homens que viram mendigo na rua, né? E os homens aí que passam por várias situações aí constrangedoras e não tem lei para proteger eles. Então, o ser humano tem que ser retratado por igual. A partir do momento que você começa com leis de diferenciação, você está começando já com preconceito. A segunda coisa, pessoal, é uma reflexão que eu faço até com Tebas. Tebas foi o exército que destruiu Esparta. Tebas tinha, sim, publicamente documentado, historicamente, por vários historiadores, por registro, o exército sagrado homossexual de Tebas. Esse sim era um exército de 300 homens, 150 casais, guerreiros homossexuais assumidos, gays assumidos ali, que inclusive um dos motivos que ganharam dos espartanos foi justamente por ter um vínculo emocional e afetivo, sexual muito mais forte entre os homens ali, o que levava eles a quererem se defender e a morrer mais um pelos outros, né? Foi o que levou à destruição de Esparta. Então não faz sentido nenhum falar que os espartanos eram homossexuais assumidos, por exemplo, em relação a Tebas, por exemplo. Então, os espartanos, guerreiros que seguem meu conteúdo, seguem meu canal, não sejam machistas, não sejam homofóbicos, não sejam preconceituosos, não sejam racistas, entendeu? Tratem as pessoas com respeito que elas merecem. Todo ser humano merece ser respeitado. Todo ser humano merece ter a sua individualidade respeitada, as suas crenças, o seu caráter, a sua religião, a sua vontade política. Respeite isso, porra. E falar em respeito, pessoal, principalmente, respeite as crianças, porra. Respeite as crianças. Criança precisa ter infância. Para de colocar essas ideologias de gênero aí, de incentivar o homossexualismo dentro de escolas. E isso acontece sim por cartilhas de escola, acontece por alguma influência de alguns professores idiotas, entendeu? De coleguinhas que não deixam a criança ter infância, entendeu? Querem acelerar o processo de amadurecimento da criança, como se o homossexualismo fosse uma coisa super normal, que é normal dar o rabo, que é normal, entendeu? E não é assim, não pode fazer isso com as crianças. Protejam as crianças, não deixe isso chegar perto das crianças. Pai e mãe que tem que educar as crianças, na hora que pai e mãe que acharem necessário é que deve falar sobre isso com a criança. Não é uma escola que tem que chegar e colocar a vontade na hora que quer para uma criança de 3, 5 anos de idade, né? Principalmente pregando essa questão de transgênero. Às vezes aí tem uns meninos aí de 12 anos, 16 anos que já estão se considerando, eu sou transgênero. Às vezes não tem cabeça, não tem maturidade, não sabe nem o que é isso. Aí vai lá, tem relação sexual lá, dá a bunda. E aí, pessoal, não existe ex-gay, pessoal. Não existe ex-gay. Agora eu sou ex-homossexual. Mas uma vez que você cometeu o ato, aquilo ali vai ficar na sua cabeça, no seu subconsciente para sempre. E aí o que acontece? Esse menino de 12 anos, esse menino de 16 anos lá, vai lá, tem relação com um homem. Na hora que ele chega na maturidade dele, na fase adulta, ele vê as merdas que ele fez. Ele vê que ele foi influenciado negativamente pelas escolas, por professores, por coleguinhas, por ideologia de gênero, né, que falava que o que é certo, que é normal, e não é normal. Isso não é normal. Protejam os seus filhos, tá?
Se vocês verem que seus filhos estão passando por isso, protejam seus filhos dessas ideologias aí, que fala que é normal e tal. E aí o menino vai e começa a ficar com depressão, o menino tira a própria vida. Eu falei de suicídio aqui, porque realmente, depois ele começa a se arrepender, ele viu que ele fez uma grande merda na vida dele, né? E o peso na consciência é tão grande que ele tira a própria vida. E isso vai lhe gerar problemas psicológicos para ele o resto da vida dele toda. É um momento que não tinha noção do que ele estava fazendo, que depois vai marcar, traumatizar a vida dele para sempre. Então tome muito cuidado com isso. E por que eu estou falando de negócio de ex-gay? Por causa disso aqui, pessoal, ó. Tá vendo? Gerard Butler. Exatamente, Gerard Butler, que fez o Leônidas no filme 300, falou que teve relações com homens, mas que realmente não é homossexual, né? Que não é gay. Bom, é complicado, né? Falar que agora, depois que o cara teve relação com homens, falar que não é gay, né? Não, foi só umas experiências e tal, mas eu sou hétero mesmo e tal, entendeu? Começam a normalizar isso, até o povo de Hollywood e tal, é difícil, né? Fica realmente marcado na sociedade. Eu sei que pode parecer um pouco preconceituoso, mas realmente o cara tem experiências ali homossexuais e depois falar, não, foi só para testar e tal, fica complicado, né, meu? E uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, pessoal, tá ficando forçado demais esse negócio de ideologia de gênero. Eles estão forçando isso demais nas séries, nos filmes. Pô, é brincadeira, entendeu? No filme, eu fui ver o filme Thor. Vou dar spoiler aqui, tá? Vou dar spoiler. Se você ainda não viu o filme e quiser pular esse vídeo aqui, eu vou dar spoiler aqui do filme. Pegaram lá justamente o ator lá, Russell Crowe lá, que fez o Gladiador, né? E colocaram o cara como se fosse um Zeus boiola. Quer dizer, destruíram toda a masculinidade que aquele cara tinha no filme. E, principalmente, colocaram o Thor um filme mais infantil para criança, mas falando de orgia. Quer dizer, que porra é essa? Que trem mais contraditório é esse, né? E colocar ainda uma árvore no filme homossexual. Aliás, um homem de pedra homossexual. Pessoal, nem os homossexuais de verdade, nem os gays, raiz, eles ficam vendo esse tipo de coisa, eles estão vendo que vocês estão forçando a barra demais, porra. Fui ver Jurassic Park agora, o último aí que saiu no cinema aí, né, que eu sou um cara da mais antiga, com cabelinho branco aqui, e esse é o ator dos primeiros filmes Jurassic Park. Eu vi o primeiro Jurassic Park, eu fiquei impressionado na época, né? Então realmente, aí você vê os caras das antigas lá, os caras tudo velhinhos já, a mulher e tal. Falei assim, nossa, os caras vão salvar o dia. Não, quem é que salva no filme? A identidade, a ideologia de gênero e tal. Tem que ser uma negra, lésbica, lacradora que chega e salva todo mundo, entendeu? Então já tá ficando feio, já tá ficando forçado demais, pessoal. Vamos parar com essa porra. Nem os gays de verdade estão gostando do que vocês estão fazendo, não. Nós vamos chegar num ponto que vai ter gay raiz e gay mimimi aí, entendeu? E os gays raiz, igual era o Clodovil na época, ele vivia nessas situações aí, e isso não representa o movimento gay, não. Entendeu? Isso não representa o movimento gay, não. Eu tenho vários gays que falam isso comigo. Ridículo que eles estão fazendo, forçando, querendo fazer o povo engolir o nosso movimento de goela abaixo, né? E aí isso vai acabar gerando mais repúdio e mais preconceito, pessoal. No mais, eu finalizo esse vídeo dizendo o seguinte, pessoal, não existiam espartanos homossexuais? Impossível eu falar que não existia. É lógico que devia existir. Na Grécia era normal o homossexualismo. Agora, falar que todos os espartanos eram homossexuais, eu acho que isso aí é muita gente aí para ganhar vídeo aí, para ganhar like, para colocar o videozinho lá, espartanos eram gays e tal, né? Eu tenho que concordar com o sangue espartano, eu tenho que concordar aí com meus amigos aí, que realmente eles estão querendo lacrar demais. Não tem nada disso. E querendo difamar a imagem de Esparta. O que Esparta foi, o que esses guerreiros foram em relação a esse tipo de coisa. Então, minha opinião os espartanos não eram gays, pessoal. Devia ter um ou outro espartano ali que era gay e tal, que a gente não tem controle sobre isso. Na Grécia era normal, mas e também pelo fato de ser gay, isso não faz diferença nenhuma. Muito pelo contrário, a gente viu aí, ó, Agesilau II foi um dos reis de Esparta mais top que teve na Grécia Antiga, né? A gente vê aí também Alexandre o Grande, que era gay, Aquiles de Troia, que era, né, falam que era gay também. Pô, eram os caras mais cabulosos que tinha, os caras que mais matavam, que mais destruíam, que mais conquistaram, né? Então, onde que a homossexualidade aí tá por baixo nesse sentido aí? Não tá, não. Tem que ser respeitada, entendeu? Tem que ser respeitada sim. Os caras, você que tá aqui, que segue meu canal, homem, mulher, lésbica, gay, hétero, total flex, bissexual, enfim, você escolher aí,
Nada independente disso, da sua sexualidade, você pode ser um guerreiro, você pode ser um cara do bem, uma mulher do bem, você pode ajudar o próximo, você pode querer ter ambição na sua vida de conquistar as coisas, de superar desafios, de qualquer coisa. Nada de sexualidade vai te colocar em relação mais para baixo, em relação à diferença para os outros, não. Entendeu? E respeitar os movimentos, respeitar os héteros e respeitar todo mundo por igual, pessoal. Acho que esse que é a conclusão do vídeo aqui, da reflexão, né? No mais é isso aí. Vídeo polêmico aí. Sei que vai ter lacração, sei que vai ter desinscrito no canal. Não tem problema nenhum não. Minha opinião tá aqui, tá clara. E é isso aí. Espartano da vida moderna. Curtiu, dê um like aí. Não curtiu, dê um dislike. Xinga, elogia, faz o que você quiser aí. Entendeu? Se inscreva, se desinscreva. Fique à vontade. E é isso aí. Espartamos junto, galera. Ahul!